Quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sendo feita, Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 24, a partir do versículo 6, para nós podermos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 24, versículo 6, quem puder e tiver a Bíblia fácil aí para poder acompanhar a leitura, seria muito bom, né? Amém? Então está escrito assim, em Êxodo 24, 6, Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Nosso Pai, nosso Deus, mais uma vez queremos pedir a graça do Senhor para falarmos um pouquinho da Tua palavra, que é rica, que é uma fonte inesgotável de inspiração para a Tua igreja, Pai. Que possamos ouvir de bom grado, receber de bom grado em nosso coração a Tua palavra, que ela possa achar no coração de cada um aqui, Pai, um terreno fértil, cheio do Teu poder, Pai. Toma o controle de cada um aqui, abençoa nossos irmãos que estão pela internet, que cada um possa levar a sua porção para o seu lar, Pai. Que saiamos daqui, homens e mulheres, melhores, Pai, com um espírito, ó Pai, de mais dedicação ao Senhor e à sua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Afasta para nós um pouquinho esse microfone. Graças a Deus pela oportunidade que temos mais uma vez de estar aqui. A gente fica agradecido e feliz de ver o rosto de todos vocês aqui. Para nós é muita satisfação poder ajudar um pouco, né, a Igreja de Jesus Cristo, uma partícula da noiva que está também aqui em Taubaté, em São José, né? Agradeço o esforço que cada um de vocês fazem, mostrando o amor, o interesse e a dedicação que vocês têm pela palavra que Deus tem dado para nós, né? Nós somos privilegiados, nós somos aqui uma continuação do 7º selo, né? Nós sabemos que o irmão Brana, o profeta desta era, foi o mensageiro do 7º selo, ele representou o 7º selo, e nós estamos fazendo parte deste 7º selo. E por revelação nós sabemos que o 7º selo foi quem trouxe Cristo para a terra. Cristo, a palavra revelada, o nosso esposo, foi trazido à terra através de um mensageiro, né? Por isso o irmão Brana, ele disse na mensagem Almas Encarceradas, que era para nós vigiarmos bem o 7. Era a vinda do Senhor. Então, Deus usou William Brana para manifestar sua palavra, revelar para nós todos os mistérios da Bíblia, né? Coroando as 7 eras do Filho de Deus com a era do Filho do Homem, né? É isso que aconteceu ali no Monte Pôr do Sol. As 7 eras da intercessão do Filho de Deus
foi coroada com o ministério de pedra de coroa do Filho do Homem, vindo em carne para uma união com a sua igreja. E essa igreja somos nós, né? A união foi feita em Apocalipse 10, do 1 ao 7, com Apocalipse 10, do 8 ao 11. E nós estamos aqui representando esta outra parte, né? Apocalipse 10, do 8 ao 11, o ministério de João, quando ele comeu o livrinho e profetizou de novo, nós fomos manifestados para ser esta esposa do último dia. Não estamos namorando mais, nós estamos casadas. Nós somos a senhora eleita, tá certo? Então nós somos um povo muito privilegiado. Somos poucos porque a palavra diz que são poucos mesmo, né? Mas a nossa fé, ela sobrepujou todas as eras. Todas as eras tiveram sua parte da palavra, mas hoje nós não temos mais parte da palavra. Nós temos o esposo, a palavra revelada completa em nosso coração. Então nós temos prazer de estar aqui representando, né, este ministério de Apocalipse 10, do 8 ao 11, que nós cremos que partiu de um homem chamado Pastor Osmar, o qual nós estimamos muito, né? Ele foi usado por Deus para completar este ministério de William Branham, né? Ele profetizou com o ministério de uma só pessoa, entregou isto para o quíntuplo, pastores, evangelistas, doutores, para que nós continuássemos a levar esta luz. Então, o pastor Osmar partiu, né, mas nós estamos aqui para levar a mesma mensagem, no mesmo espírito, na mesma submissão, porque o ministério de João é um ministério de submissão, porque representa a esposa, e a esposa, ela é submissa, como diz a palavra de Deus, né? A esposa que quiser ser feliz, ela tem que ser submissa. Não existe felicidade sem submissão, tanto de nós como a igreja para com Deus, tanto do natural de uma esposa para com um marido, né? A esposa, ela pode ter tudo nesta vida concernente aos bens materiais, né? Mas se ela não for uma esposa submissa, ela nunca terá felicidade. O coração de uma igreja que não é submissa à palavra, ela não é feliz, ela não é completa, ela não tem satisfação. Você pode perceber em igrejas denominacionais que não têm submissão à palavra. Eles têm que arrumar alguma coisa para a satisfação da alma deles, né? Mas a igreja deste dia, ela é satisfeita com a palavra. Toda a nossa satisfação está em crer na palavra, em obedecer à palavra, em receber a palavra. A noiva do último dia, casada com Cristo, ela pode ser pobre concernente aos bens materiais, mas ela é rica concernente aos bens espirituais. E o bem espiritual, ele preenche cada vazio do nosso coração. As pessoas são iludidas pensando que se elas adquirirem muita coisa natural, material, elas vão ser felizes. Elas se enganam, porque o coração do homem não foi feito para se satisfazer com coisas materiais. É muito bom você ter abundância de coisas materiais, mas isso não satisfaz, não alegra a alma de um homem. O que satisfaz e alegra a alma de um homem, de uma mulher, é a palavra, são bênçãos espirituais. Se cada um tomar consciência disso, você vai ver que você vai buscar o reino de Deus e sua palavra, que as demais coisas vai ser acrescentadas na sua vida. Amém? Então nós estamos aqui para ajudar os irmãos, né, a nós prosseguirmos nesta fé, né? O Espírito Santo na boca de pastores, na boca de evangelistas, na boca de homens que Deus tem no ministério, né? Porque nós não podemos anular o quíntuplo. Nós estamos aqui formando um corpo em torno de uma escritura, né? Nós formamos um corpo espiritual em torno de uma escritura. Cada um de nós aqui fazemos parte deste corpo espiritual formado pela escritura do dia, que é Apocalipse 10, do 8 ao 11. Essa escritura, Apocalipse 10, do 8 ao 11, ela está intimamente ligada com Apocalipse 10, do 1 ao 7. Pois tudo que nós temos neste corpo, recebemos do cabeça, que é Apocalipse 10, do 1 ao 7. Tá certo?
Então nós não temos nada de nós mesmos, tudo que nós temos nós recebemos. João, tudo que ele pregou, ele não tinha dele mesmo, ele recebeu do sétimo anjo. João foi um canal que Deus usou para trazer isto que nós precisávamos. Então nós estamos aqui para pregar a mesma coisa, entregar a mesma coisa, né, para que a igreja continue a sua jornada. Amém? Então nós queremos falar um pouquinho nesta noite, se Deus nos ajudar e permitir, é sobre o pacto da revelação. Pacto da revelação. Você sabe que um pacto é uma coisa muito séria. Um pacto você pode chamar ele de um acordo, a Bíblia chama de concerto, em outras partes é um acordo, um concerto, um pacto, né? É uma aliança. Tudo isso faz parte de algo que é feito entre duas pessoas, entre Deus e a igreja, entre um marido e uma mulher. Então, o pacto, aliança, é uma coisa muito séria, que Deus estabeleceu para que o homem não voltasse a perder as bênçãos de Deus na vida dele. O pacto é isso aí. Então, algo de suma importância para ser mantido. Pacto, uma aliança, não foi feito para ser quebrado. Pacto, aliança, concerto, ele foi feito para ser mantido. Por isso, Deus, ele tem a nossa palavra como a dele. Deus não vale mais do que sua palavra. Quando ele dá a sua palavra, Deus mantém sua palavra. E o homem, ele é chamado para ser semelhante a Deus. O homem e a mulher, ele tem que manter sua palavra. O homem, quando ele mantém sua palavra, a mulher, quando ele mantém a sua palavra, eles estão mostrando o caráter de Deus. Porque Deus é o único que nunca quebrou sua palavra. E quando nós falamos, prometemos ou juramos qualquer coisa, um ao outro ou a Deus, Deus espera que nós cumpramos nossa palavra. E a nossa felicidade, o nosso sucesso, da nossa vida espiritual com Deus, está em mantermos o nosso acordo, a nossa parte na aliança, o nosso pacto, porque cada um tem a sua parte. Como no casamento, o sucesso de um casamento está entre o homem e a mulher manter a sua palavra. O casamento é uma instituição ordenada por Deus de suma importância e que Deus estabeleceu ali, logo na criação do mundo, quando ele fez Adão e Eva, ele já estabeleceu a união de um homem e de uma mulher. E ele deu ali para Adão e Eva um pacto. Ele deu a palavra dele para aquele casal guardar. E aquele casal, eles se comprometeram com Deus em guardar a palavra de Deus e não tocar naquela árvore da ciência do bem e do mal. E a parte de Deus era dar vida. Enquanto eles não tocassem naquilo, não desobedecessem a Deus, a vida estaria no coração de Adão e Eva. Aquela era a aliança. Aquela foi uma aliança que Deus fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, sob circunstâncias, né? Deus prometeu algo para eles e eles prometeram algo para Deus. Enquanto eles guardassem a palavra de Deus, eles teriam vida e vida eterna. É assim que a Bíblia diz, né? Então Deus foi o primeiro a criar um pacto, um acordo entre duas partes, né? E o pacto, ele deve ser cuidado, observado, né? E mantido. Deus foi o primeiro a criar um pacto ali. E quando é feito um pacto, é porque algo de muito valor está em jogo, tá certo? Algo muito sério precisa ser considerado e guardado. E que algo muito ruim aconteceu, né? Porque Deus, quando ele faz o pacto novamente com o ser humano, é para que não voltasse a acontecer o que aconteceu quando foi rompido o primeiro pacto. Adão e Eva, quando a mulher desobedeceu a Deus, tá certo? E quebrou o pacto ali com Deus, dando ouvidos a uma doutrina errada, a uma interpretação errada de Satanás, porque foi isso que Satanás fez. Satanás, ele nunca vai se apresentar para a pessoa para que ela negue essa palavra. Tá certo? Satanás, ele é sagaz,
Ele nunca vai chegar de forma que você negue a palavra. Não. Ele vai colocar algo que não é a palavra. Ele vai interpretar errado algo que Deus já escreveu. Ele vai interpretar algo que ele já deu para o mensageiro. Porque é a forma de Satanás enganar as pessoas. Então, quando você, o homem e a mulher, aceita uma interpretação que não foi dada por Deus, ali o pacto é rompido. A aliança é quebrada. Satanás sabia disso. Que se ele conseguisse fazer Eva aceitar a sua interpretação, o pacto, a aliança da vida eterna seria quebrada. No instante em que Eva deu ouvidos a uma interpretação errada, que parecia ser boa, Eva rompeu o plano de Deus. Eva rompeu aquela linha da eternidade, aquele círculo, né? Porque a aliança é tipificada num círculo, contínuo, não tem fim. É como o 8º dia na Bíblia, representa a eternidade. Você não tem fim. A aliança não tem fim. Quando Eva deu ouvidos à interpretação de Satanás, aquela aliança foi rompida, ou seja, a eternidade foi quebrada e Eva foi trazida para o tempo. A linha da vida, porque a eternidade, diz o profeta, não é um lugar. Eternidade não é um lugar, como nós pensamos ou pensávamos, eu vou para o céu para ter vida eterna. Não, vida eterna é o Espírito Santo. Para você ser eterno, você tem que ter o Espírito Santo. O profeta diz, vida eterna é uma pessoa, e a pessoa do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo vida eterna. Por isso, quando Adão e Eva, eles quebraram o pacto com Deus, eles perderam a aliança, certo? Eles perderam a aliança. Foi quebrada a vida contínua, eterna de Deus na vida deles. E eles vieram para o tempo, vieram para a morte, porque quebraram o pacto, aceitando uma doutrina que não era a palavra de Deus. Então veja a importância que existe em você manter o pacto seu com Deus. Porque Deus estabeleceu este pacto com Adão e Eva, e na sequência ele fez um pacto com nós também. Então, se nós pensarmos no pacto da lei, quando falamos do pacto da lei, os irmãos vão perceber que toda vez que Deus fez um pacto, foi presencialmente. Deus teve que estar presente, tá certo? Eu não posso mandar uma outra pessoa fazer um pacto com alguém no meu nome. Não. O pacto é entre você e Deus. É entre você e sua mulher. O pacto é presencial. Por isso, as 3 vezes em que Deus fez um pacto com um homem na terra, foi Ele mesmo, a pessoa de Deus, presente. Tá certo? Então, o primeiro pacto que nós vemos, porque Moisés foi o primeiro profeta a ser chamado por Deus para estabelecer lá no Monte Sinai o primeiro pacto, o pacto da lei. Deus desceu no Monte Pôr do Sol, ou no Monte Sinai. Ele estava ali como aquele Logos. O profeta diz que aquele Logos é a coluna de fogo, e a coluna de fogo é o anjo do pacto. Toda vez que você ver a coluna de fogo, ali está mostrando que é o anjo do pacto. E foi 3 vezes em que Deus esteve presencialmente na terra para estabelecer com um homem um pacto. Quando ele desceu no Monte Sinai, tinha ali o seu profeta Moisés para o representá-lo, mas Deus esteve ali, presencialmente, e com o seu dedo, ele fez uma aliança com o povo de Israel. Deus escreveu em 2 tábuas de pedra, com o seu dedo, os 10 mandamentos, entregando para o homem a parte dele, e o homem, como nós lemos aqui, ofereceu a Deus a sua parte em obedecer aqueles 10 mandamentos que Moisés trouxe para o povo. Ali Deus estava como anjo do pacto, a coluna de fogo, ele mesmo com o seu dedo escrevendo os 10 mandamentos para que o povo de Israel guardasse aquilo, e Deus pudesse selar aquele pacto da lei com sangue
de bodes e carneiros. Ali Deus teve que usar o sangue animal para selar aquele pacto que os filhos de Israel fizeram com Deus. Tá certo? Mas Deus esteve presente ali no Monte Sinai para fazer esta aliança com o homem, para tentar trazer o homem de volta à vida eterna. Então ele começa na lei, mostrando a sua santidade e a sua justiça. Porque é isto que Deus representou no Monte Sinai. Ele representou como Pai a sua justiça e a sua santidade. Então Deus estabelece primeiramente ali 10 mandamentos para os filhos de Israel guardarem. E sobre o selamento de sangue de bodes e carneiros, Deus manteve com Israel em toda a sua jornada aquele pacto, né? O interessante é que nós devemos nos lembrar que o culto que nós temos, que nós prestamos a Deus, isso aqui não é o pacto, este culto não é o pacto, mas este culto nos ajuda a manter o nosso pacto, né? Você está aqui cultuando a Deus porque você está dizendo para Deus que você mantém a sua parte no acordo, né? A nossa comunhão com Deus aqui está mostrando que o nosso acordo com Deus está de pé, que nós temos permanecido fiel à palavra que Ele nos deu. Porque esta é a nossa parte no acordo, é crer naquilo que foi trazido pelo profeta. Então nós, ao virmos a um culto, nós estamos testemunhando que a nossa aliança continua, o nosso pacto continua, né? O nosso acordo está de pé com Deus. Nós ainda continuamos crendo em sua palavra. E o pacto de Deus, sabe o que é? Enquanto nós cremos, Deus mantém sua aliança eterna com nós. Ele mantém o seu Espírito Santo fluindo dentro do nosso coração sem interrupção. Enquanto nós cremos na palavra, o Espírito Santo estará ali no seu coração, no meu, sustentando aquela aliança, nos dando vida eterna. Mas no instante em que nós descremos da palavra e dermos ouvidos a uma interpretação que não está na palavra, que o mensageiro não trouxe, aquela aliança, aquele recurso de vida que está naquela aliança é quebrada. E nós perdemos a parte no acordo. Nós perdemos a vida eterna oferecida por Deus naquele acordo. É a palavra que sustenta a vida. É a palavra que sustenta nós com vida eterna. Amém? Então, o pacto da lei foi feito por Moisés, ali no Monte Sinai, através de 10 mandamentos, foram escritas pelo dedo de Deus em 2 pedras. Após isto, após o pacto da lei, ali no Monte Sinai, Deus trabalhou com o homem até chegar no Calvário, quando novamente nós temos o anjo do pacto ali, para agora estabelecer um novo concerto com o homem, né? Deus trabalhou com Moisés ali no tempo da lei, e ele veio mostrando a sua fidelidade, né? Você tem que saber que nunca Deus quebrou o seu pacto, sempre é o homem e a mulher que quebram o pacto, né? O homem e a mulher têm que saber que existe um preço muito alto a se pagar quando se não guarda a palavra, quando se não guarda a aliança e o pacto. Por isso, o nosso relacionamento com Deus, ele é o tipo de um casamento entre um homem e uma mulher, né? Quando você, um jovem, uma jovem, dá a palavra um para o outro, diante de Deus eles estão casados. Deus considera a palavra do homem e da mulher este tipo sério de compromisso. No instante em que ele se declara para ela e ela para ele, eles estão casados perante Deus. Assim era no Velho Testamento e assim Deus considera nós também. Então, a palavra de um acordo, de uma aliança, principalmente no casamento, é para nunca ser quebrado. Uma vez violado, quebrado por parte de um ou de outro, você tem que saber que ali há uma séria consequência naquilo, né? O lar é desfeito, né? Todos vão sofrer ali num lar em que o marido ou a mulher quebram um pacto um com o outro. Então, o casamento nunca foi feito para ser desfeito. É a vida nossa com Cristo. Nunca foi feito para ser desfeito. Quando você aceita Jesus Cristo, é para nós seguirmos com Ele até a eternidade.
Quando você quebra o seu pacto, diz a Bíblia, que você pisa o sangue de Cristo. Quando você descrê da palavra voluntariamente, você pisa no sangue da nova aliança que ele fez com nós. Porque no Monte Calvário você tem uma nova aliança selada com o sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo. Quando Deus veio fazer este novo pacto no sangue de Cristo, ele não mandou um anjo, diz o profeta. Ele não mandou um serafim, um querubim, não. Existia um pacto que ele tinha que fazer no sangue dele, porque com Moisés, o sangue de bodes e carneiros só cobria o pecado, mas nunca tirava o desejo do pecado do coração do homem. Mas Cristo, uma vez sendo oferecido como o sacrifício de um cordeiro puro, santo e imaculado, o sangue de Cristo ele é poderoso para tirar a consciência do pecado e o pecador não ter mais desejo de fazer o errado. Isto é o selo da promessa de Deus neste pacto. Quando um homem ele tem muito desejo de fazer as coisas erradas, que são contrárias à palavra, mostra que ele não tem um pacto efetivo com Deus. Mostra que o selo da promessa não veio sobre a vida dele. Então, irmãos, Cristo veio no Monte Calvário como anjo do pacto novamente. Quem era Cristo? A presença do próprio Deus na terra, estabelecendo com o ser humano um pacto no sangue dele. Então, o pacto do Novo Testamento é escrito com o sangue de Cristo. Ele escreveu com o seu próprio sangue, dando para nós sua palavra, os 4 evangelhos, para que nós pudéssemos receber aquilo, guardar aquilo e vivermos eternamente. Quando você crê, é batizado, você tem a aliança de Deus, você tem a vida eterna, tá certo? Você tem o perdão dos seus pecados. Então, o que aconteceu no Monte Calvário foi que o anjo do pacto, esta coluna de fogo, veio agora em carne para escrever nos nossos corações, no que foi escrito lá nas tábuas de pedra de Moisés. Agora este anjo do pacto retorna à terra, a presença de Deus, Jesus Cristo, é a presença de Deus não reconhecida pelos homens, diz o profeta, mas pela sua igreja ela é reconhecida como a presença do próprio Deus, não uma segunda pessoa, não uma terceira pessoa, não, Deus mesmo desceu para fazer o pacto com o homem, é um acordo. Deus trouxe sua vida através de 4 evangelhos e ofereceu seu sangue para que fosse feito um acordo com o homem e ele voltasse para a eternidade tendo vida eterna com ele. Então Deus nos oferece vida eterna agora através do sangue de Cristo, um sacrifício perfeito em que o próprio Deus teve que descer como um anjo do pacto na terra e com o homem formar uma aliança, baseada no sangue do Novo Testamento, que é o que nós viemos fazer aqui, Toda vez que nós tomamos o vinho, comemos o pão, nós estamos fazendo isso em memória deste grande sacrifício, deste acordo que Deus fez com nós, desta aliança preciosa, deste pacto precioso, e Ele dá vida eterna a cada um de nós, enquanto nós guardarmos a sua palavra. Mas quando nós chegamos aqui no fim do tempo, novamente, porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, tá certo? A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Mas tinha algo mais que o Espírito Santo ia fazer, que é justamente, a revelação veio por Brana. Deus tinha lei, Deus tinha graça e Deus tinha a revelação para a sua igreja. Deus tinha um pacto debaixo da lei escrito em pedras. Deus teve um pacto escrito no coração do homem através do sangue de Cristo. Mas Deus tinha uma promessa de voltar para a terra, trazendo um pacto para a sua esposa. Porque o pacto que nós temos hoje, em Apocalipse 10, do 1 ao 7, quando o anjo forte desce do céu, vestido de uma nuvem, e na sua voz é soado 7 trovões, é o anjo do pacto que esteve com Moisés, é o anjo do pacto que esteve em Jesus, e agora o mesmo anjo do pacto que está em Brana, trazendo para nós a presença de Deus na terra, para formar um pacto de casamento.
tá certo? Para ele nos levar, ele trouxe um pacto de casamento. O mesmo anjo que trouxe o pacto da lei, o mesmo anjo que trouxe o pacto do sangue de Cristo, é o mesmo anjo que traz o pacto de casamento. Pois ele prometeu, quando ele fez o pacto do sangue, que ele retornaria para levar estes que creram no pacto do sangue, ele levaria para o arrebatamento. Então, quando os selos são abertos ali, na voz do sétimo anjo, os 10 mandamentos soaram na voz de Moisés, tá certo? Os 4 evangelhos soaram na voz de Jesus Cristo. Mas os 7 selos e os 7 trovões soaram na voz do sétimo anjo. Este anjo do pacto, né, trazendo para a igreja uma aliança, um concerto, uma promessa. Quando os 7 selos é pregado, você tem dentro dos 7 selos uma aliança de casamento. É isso que o profeta ensina. Porque os trovões veio dar para esta igreja o quê? Fé de arrebatamento. Eu só posso ser arrebatado, nós só vamos ser arrebatados se nós tivermos esta aliança de Deus no sétimo anjo. O que o sétimo anjo veio fazer? Ele veio pregar e revelar 7 selos, mas dentro dos 7 selos estariam a nossa aliança, 7 trovões. 7 trovões dariam a nós a aliança do casamento. E você sabe que é na aliança que está escrito o nome do noivo. É na aliança que é escrito. A aliança dela tem o nome do noivo, a aliança dele tem o nome da noiva. O nosso nome da noiva esteve com ele antes da fundação do mundo, quando os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Quando ele traz os 7 trovões, dentro dos 7 trovões está o novo nome do noivo. Por isso, quando você recebe a aliança, que é os trovões, só você sabe o que está escrito naquela aliança. Você olha dentro da aliança lá, você vê o nome do seu noivo. É isto o que o profeta veio fazer. Ele revelou 7 trovões somente para a esposa. Ninguém vai saber disso. É uma aliança que ele tem com esta pequena igreja, com esta senhora eleita. E quando ele revela para ela 7 trovões, o profeta diz que o novo nome estaria escrito nos 7 trovões. Os 7 trovões daria a conhecer este novo nome para ela. E só ela sabe, porque esta aliança é dela. A aliança de 7 trovões pertence à esposa de Cristo. Só ela conhece o novo nome do esposo. É só ela. Então, quando os 7 trovões soaram no monte pôr do sol, estava ali Deus presencialmente entregando para esta igreja do último dia a aliança do casamento. Você prova que você vai para o lar com o esposo é porque você tem a aliança dele, tá certo? No casamento é colocada a aliança no seu dedo, no meu dedo. O que prova que a minha esposa vai comigo para o meu lar é que ela tem uma aliança ali com o meu nome, tá certo? E o que prova a nossa ida para o céu com o esposo é que nós temos 7 trovões, e dentro desses 7 trovões está escrito o novo nome do nosso esposo, a palavra revelada, tá certo? A palavra revelada é Cristo. Cristo é os selos que foram abertos, revelados por um mensageiro, o 7º anjo. Ele representou Cristo na terra através da revelação da palavra. Amém? Você não está feliz nesta noite? Amém. Porque Deus veio presencialmente, meu irmão. Ele não mandou um anjo, ele não mandou um serafim, um querubim, não. Ele saiu do trono da mediação, porque ele tinha que vir na terra novamente, estabelecer com esta igreja que ele, na mediação, pagou o preço do seu pecado. Ele mediou por você, por mim, apagando os nossos pecados, porque ele viria novamente para com esta noiva se casar. Então, a palavra feito carne, a palavra foi feito carne, através do Filho do Homem, para estabelecer uma aliança de casamento. Você tem a aliança, o pacto da lei com Moisés, não tinha nome, era eu sou. Quando você tem a aliança do sangue de Cristo, os 4 evangelhos, você já tem o nome do noivo, tá certo? Mas, na revelação dos 7 selos, no monte pôr do sol, o anjo do pacto voltou para a terra. Se você ler Apocalipse,
Apocalipse capítulo 10. Olha, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. O profeta diz: este anjo forte é o mesmo anjo que esteve com Moisés e era aquela coluna de fogo, o anjo do pacto. A coluna de fogo sempre foi conhecida como o anjo do pacto, pois ela veio em Moisés, ela veio em Jesus e ela retornou com o 7º anjo, né? Quando você vê a coluna de fogo na terra, o profeta diz: a coluna de fogo na terra é um anúncio de que Deus está presente. A coluna de fogo no Monte Sinai mostrava que Deus estava presente e que se um animal tocasse a montanha era morto, porque Deus estava ali estabelecendo o pacto da lei com Moisés, né? Quando ela veio em Cristo para dar sua vida. A coluna de fogo estava encarnada em Cristo, o mesmo anjo do pacto estava em Cristo para selar esta igreja com o seu sangue, o sangue do Novo Testamento. Este é o sangue do Novo Testamento, que Deus estabeleceu com o ser humano. Deus reatou a sua unidade com o ser humano, a sua união com o homem, através do sangue de Cristo. Por isso, nós devemos levar a sério a vida cristã, meu irmão. Preço de sangue. Nós não podemos simplesmente brincar de crer, brincar de estar na igreja, não. Nós viemos aqui porque nós somos uma senhora casada e nós temos compromisso com Deus. Nós estamos mostrando que nós mantemos a nossa parte num acordo. Tá certo? E nos últimos dias, ele retornou na voz do 7º anjo para trazer um pacto de casamento. Você tem o pacto da lei, pacto da graça e pacto da revelação. O pacto da revelação é o pacto em que ela toma o nome dele sobre ela. Tá certo? No pacto da salvação é escrito sobre nós o nome dele. Mas há uma promessa em Apocalipse que ele escreveria sobre nós também o seu novo nome. Porque ele sabia que aquele que tinha um nome retornaria com um novo nome. Se ele veio a primeira vez, ele teve um nome. E se ele retorna, ele tinha que ter um novo nome, porque ele veio tomar esta igreja do último dia em casamento. E o que ele entrega para ela? A aliança dos trovões. As revelações contidas dentro dos 7 selos. Aí o profeta diz na mensagem, o primeiro selo, 283. Por isso pulam, gritam e não sabem nada, não conhecem nada, porque não sabem, não conhecem o novo nome. Será revelado nos trovões, será escrito nos trovões. O profeta diz na mensagem o 7º selo, eu acabei não trazendo, mas ele diz que quando os 7 trovões soaram, foi aquele número perfeito, veio ecoando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele diz, aquele número perfeito. 7 trovões consecutivos. Ali Deus estava escrevendo o seu novo nome na aliança de 7 trovões para a sua esposa. Por isso, quando você toma esta aliança, você olha dentro desta aliança e está ali o nome do seu companheiro, o nome daquele que agora é seu marido, porque ele desceu como cabeça, cabeça é marido. Desceu porque a noiva estava pronta como um corpo para ser recebido por ele. Só faltava Deus colocar no dedo desta noiva sua aliança, no coração desta noiva a revelação dos trovões. Pois esta é a nossa aliança. É quando Deus, através da escolha de predestinação, soberania, escolhe cada um de nós para compor esta esposa. Tá certo? E quando ele te chama, a prova de que você é esposa dele, faz parte da esposa de Cristo, é que você recebe uma aliança de 7 trovões. Dentro desses 7 trovões, o novo nome de Cristo para casamento. Amém? Você não está feliz por isso? Você acha que existe coisa maior na face da terra que pode trazer alegria para você do que isto? Então, a aliança que Deus trouxe através do anjo forte, o anjo do pacto, e quando ele revela isto para mim e para você, é a maior declaração de amor
tá certo? Que Deus pode fazer para um homem, para uma mulher, tá certo? Aquela ali, o ápice, né, da cerimônia de casamento é esse, não é isso? É quando a noiva estende ali o seu dedo e o noivo coloca aquela aliança no dedo dela. Dentro daquela aliança ela sabe que tem o nome do seu marido, do seu esposo, tá certo? A maior alegria para a mulher é receber aquela aliança. Eu acho que não existe coisa maior na vida de uma mulher que deseja um casamento, é aquela hora, que se encerra o culto ali, e eles fazem aquela declaração, e o noivo coloca a aliança no dedo da noiva. Aquilo é a realização completa de uma mulher. Esta foi a realização completa da esposa de Cristo. Foi no último dia nós sermos escolhidas por Ele, como uma igreja, uma esposa, e receber 7 trovões misteriosos, que só ela recebe, só ela tem. E dentro desses 7 trovões, dentro desta aliança, que o anjo do pacto veio trazer no Monte Pôr do Sol, uma cerimônia de casamento, trazer para ela esta aliança, este pacto, e dizer para ela, através desta aliança, deste nome precioso, que ela é dele, e que agora ele pode levá-la para o lar. Tá certo? Os trovões que você tem no seu coração mostra que você está casada, pronta para ser levada para a eternidade. Amém? Senhor nosso Deus, agradecemos o Senhor por esta noite, pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por ter o Senhor nos tomado em casamento através deste grande pacto da revelação, Pai. Nós cremos absolutamente neste pacto, Pai, que o Senhor fez por cada um de nós. E estamos aqui, Pai, para testemunhar, para comprovar que nós mantemos a nossa parte no acordo, Pai. Nós não estamos aqui por força nem por violência, simplesmente porque o Senhor nos amou, Pai. E nós amamos ao Senhor, nós temos prazer de crer na sua palavra, de receber a sua promessa, de ter o seu nome, Pai, em nosso coração. É para isso que nós estamos aqui nesta noite. É para tomar esta ceia, Pai, como um símbolo da nossa comunhão com o Senhor, da nossa vida de comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.